meus queridos? Pai do Senhor. Amém. Muito bom estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu fiquei orando essa semana, pedindo algo para Deus. E eu fiquei até assustado por aquilo que Deus me deu para compartilhar com você. É loucura de um ser humano subir no altar do Senhor e querer pregar com as suas próprias palavras, sem buscar Deus, sem ter vida com Deus. É loucura fazer isso. Eu tenho muita responsabilidade com cada irmão que está aqui. Não só louvando ao Senhor, mas trazendo a palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Como falou comigo. Deus me chacoalhou. Glória a Deus por isso. Deus tem várias maneiras de falar, de tratar, de abençoar a sua igreja. Várias maneiras. E uma das formas que Deus fala com o seu povo é através do tempo. Deus usa o tempo para tratar com o seu povo. Deus usa o tempo para falar com a sua igreja. Só que é algo dolorido quando Ele usa o tempo. Então, talvez você pode estar aqui pensando, eu preciso de uma resposta de Deus. Deus, algum tempo atrás, me fez promessa. Senhor, eu preciso de uma resposta. Essa é a palavra para você. Senhor, uma vez eu abri a Tua palavra e o Senhor falou comigo. As Tuas promessas foi falada para mim. Essa palavra é para você. Senhor, eu fui no culto e o Teu profeta me trouxe uma profecia falando tais coisas para mim. Senhor, faz muito tempo. Essa palavra é para você. Aguinaldo, eu sou a base da minha família. Eu sou a coluna da minha família. Aguinaldo, a corda está esticando. Ela só não rebenta porque eu estou na misericórdia do Senhor. Essa palavra é para você. Aguinaldo, eu estou perdido. Eu estou querendo tomar uma decisão, porque a resposta do Senhor não chegou. Essa palavra é para você. Deus usa o tempo para falar conosco. O tempo, ele mostra se eu fui uma boa pessoa, se eu fui um bom pai, se eu fui um bom filho, para quem é casado, se foi um bom marido, se foi uma boa esposa. O tempo mostra se você foi bom para com a sociedade. O tempo mostra se você foi verdadeiro, se você foi falso. O tempo mostra se você foi um bom obreiro, se você foi um bom amigo, se você foi um bom ouvinte, um bom conselheiro. O tempo mostra os nossos acertos, os nossos erros, os nossos defeitos. O tempo mostra as nossas derrotas, as nossas vitórias. O tempo mostra se eu construir boas relações. O tempo mostra se eu destruir boas relações. Deus usa o tempo para isso. Deus usa o tempo para nos moldar. Deus usa o tempo para nos deixar maduro. O tempo mostra se eu continuo imaturo, se eu amadureci. O tempo mostra, o tempo revela, o tempo apaga quase tudo. Eu vou repetir. O tempo apaga quase tudo. O tempo mostra se eu tomei decisão certa. O tempo mostra se eu tomei decisões erradas. O tempo mostra se eu dei o passo correto. O tempo mostra se eu dei o passo errado. O tempo mostra se eu soube me colocar, se eu soube falar. O tempo mostra se eu fui vitorioso, se eu fui um fracassado. O tempo mostra se eu dei um exemplo de cristão ou não.
O tempo mostra se eu tive compromisso com a palavra de Deus ou não. O tempo mostra se eu fui fiel à palavra de Deus ou não. O tempo mostra tudo isso. Deus usa o tempo para isso. O tempo mostra se eu fui verdadeiro. O tempo revela muitas coisas. O tempo acalma a tempestade, mas o tempo pode trazer tempestades. Eu vou repetir. O tempo pode acalmar tempestades, mas o tempo também pode trazer tempestades. Tudo isso pode acontecer. O tempo só não pode, presta atenção, irmãos, o tempo só não pode apagar as promessas que Deus fez para mim e para você. Presta atenção no que você vai ouvir. O tempo só não pode apagar as promessas que Deus fez para mim e para você. Quem tem promessa aqui? Você tem promessa de Deus? Deus fez, está na palavra dele. Mas eu preciso te comunicar, eu preciso te lembrar que as promessas de Deus são para as nossas vidas, sim. Mas Satanás, como ele é sujo, ele vai tentar frustrar esses planos. Ele vai tentar derrubar esses planos. Satanás sabe que Deus disse em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um bom futuro. Satanás não perde tempo, ele não brinca, presta atenção, ele é ágil, ele é sagaz. Em Gênesis fala sobre isso. Ele é sagaz. A palavra sagaz significa inteligência penetrante. Diz que ele é sagaz. A palavra sagaz também diz, ele tem compreensão, presta atenção, ele tem compreensão exata do ambiente que está. Eu vou repetir. Ele tem compreensão exata do ambiente em que ele está, do ambiente que ele vai atacar, da pessoa, da família que ele quer destruir. Ele sabe exatamente onde ele vai. O ponto-chave, ele vai lá. Ele não perde tempo. Satanás, ele não dorme. Ele não chega à meia-noite e vai dormir. Ele não descansa. Ele é sagaz, inteligência penetrante. Ele vai com calma, ele não tem pressa em destruir a família, ele não tem pressa em destruir a igreja, ele vai devagar. Você não percebe, ele é sorrateiro, ele vem devagarzinho. Se você não estiver ligado com o Senhor, você não percebe. Satanás, ele não usou a espada, pastor. Agostinho, ele não usou a espada para levar a terça parte dos anjos do céu. Gabriel, ele não usou espada para convencer anjos, querubins, serafins, seres celestiais, Fernanda, impecáveis. Ele não usou a espada. Ele veio com a voz mansa, ele veio com a voz suave. Ele chegou na hora adequada. Ele usou a palavra temperada, na medida certa, o tom de voz adequado. Ele não gritou.
Ele não esperneou, ele veio falando devagarzinho, suave, doce, no primeiro momento. Ele veio convencendo os anjos. Ele convenceu a terça parte dos anjos, sem alarde, sem agressividade, suave no conhecimento. Ele chegou sutil, leve, mais doce e um amargo. Ele veio direcionando os anjos a uma eternidade eterna de castigo. Satanás fez isso. Agora, se Satanás ele convenceu os anjos, irmão, você acha que não vai tentar contra nossas vidas? Então eu paro para pensar, quando eu não cumpro o meu papel, Satanás cumpre o dele. De orar, de buscar, de vigiar, de interceder. A família se guardar, buscar em Deus. Quando eu não cumpro o meu papel, Satanás cumpre o dele. Você acha que ele vai se mostrar para você de maneira clara? Ei, eu sou Satanás aqui. Inteligência penetrante. Não precisa abrir a sua Bíblia agora, não. Paulo fala muito bem dele. Sabe o que Paulo fala sobre Satanás? 2 Coríntios 2,11 diz: por isso não ignoramos seus ardis. O apóstolo Paulo, o homem inteligentíssimo, conhecedor das Escrituras, ele diz: não nos ignoramos seus ardis. Ardis significa habilidade para enganar, dar o golpe, colocar emboscada, armar ciladas. Ele tentou várias vezes contra Paulo. 1 Tessalonicenses 2, 17, 18. Preste atenção. Nós, porém, irmãos, privado da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoas, mas não no coração, esforçamos ainda mais para vê-los, pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Porém, Satanás nos impediu. Porém, Satanás nos impediu. Satanás impediu Paulo. Você acha que, se você não orar, se você não buscar, se você não se entregar de todo o coração ao Senhor, você acha que você vai resistir? Você acha que as promessas que Deus falou para você há anos vai se cumprir? Se eu não estiver no caminho do Senhor, na orientação do Senhor, você acha que vai se cumprir? Murro em ponta de faca. Não vai. É triste dizer isso. Não vai. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Paulo, sabendo isso, ele vai deixar escrito, e você conhece muito bem, eu vou ler para você. Ele vai deixar escritos, ele vai deixar uma orientação aos Efésios. Ele vai dar direção. Olha, quer vencer Satanás? As armas são essas. Mas tem que usar.
Ele vai deixar escrito. Eu vou ler para vocês. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó 12. Pois a nossa luta não é contra, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Eu fui buscar. Dia mau não é um dia, é um período. É um tempo. Sabe aquele período que o diabo se levanta contra você? Você fala, Senhor, quando vai acabar isso? Dia mau. Ele vem potente contra você. É um dia incomum. É um tempo incomum. Senhor, tenha misericórdia. Quando isso vai acabar? É o dia mau. É o dia mau. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados, com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, tendo isso em mente. Irmão, Satanás não pode controlar a sua mente, a nossa mente. Mas o que ele faz? Ele joga seta, joga dardos inflamáveis. Para pensar. Já houve ocasião que a sua cabeça estava explodindo? Pensamentos terríveis. Satanás está jogando seta. E às vezes queremos lutar com armas carnais. Querendo tomar remédio. Não sou contra remédio. Mas nós temos que ter a sensibilidade espiritual. Já percebeu? Aquele dia terrível. Os ataques vêm na sua mente. Querendo atingir o seu coração. É assim, irmãos, que Satanás trabalha. Não é contra a carne. A nossa luta não é contra o irmão. Não é contra a irmã. Não é no bate-boca com a esposa, com o marido, com os filhos. Não é. Oração. Fé. Entrega total ao Senhor. Súplica. Se derramando ao Senhor. Você está entendendo isso? Então, o tema da mensagem para a gente, você pode anotar aí no seu celular, na sua Bíblia. Você não vai esquecer disso. Se Satanás trabalha no mundo espiritual contra a nossa vida, o tema da mensagem é mente viva, memória viva. Eu vou repetir. Mente viva, memória viva. Abra sua Bíblia, por gentileza. É um versículo bem curtinho, mas eu quero que você leia. Lamentações de Jeremias. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 21. Abra lá sua Bíblia, por gentileza. Tenha atenção, querido, naquilo que você vai ouvir.
Amém? Conhecidíssimo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Repita de novo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é memória, a grosso modo, é a capacidade de guardar informações em um espaço curto e longo de tempo. Eu preciso dizer isso para você entender onde nós queremos chegar. Memória é a capacidade de guardar informações, Sara, num espaço curto e longo de tempo. Meu querido, e há vários tipos de memória. Olha que interessante. Tem a memória fotográfica, não tem? Da visão. Esses dias eu fui para Monteiro Lobato, não, fui para São Francisco. E eu lembrei um dia que o pastor pagou uma peixada para mim e para a Mariana. Eu só lembrei, não estou cobrando, não. Porque é o que tem que pagar, né? Memória fotográfica. Então, aquilo que eu vejo. Memória fotográfica. Vou para um lugar, o shopping, sei lá para onde, uma cidade, o casal. Meu amor, foi aqui? Foi. Lembrou. Memória fotográfica. Meu amor, aquele pedalinho, você lembra que nós casamos, nós andamos aquele pedalinho no lago? Lembra? Então, foi ali. Foi ali que eu joguei você tirolesa? Foi. Foi ali que corremos na praia? Foi. Memória fotográfica. Hã? Tem a memória, eu marquei aqui, memória da audição. Eu não vou contar o que aconteceu, mas eu viajei com uma pessoa, chegamos em Caraguá, eu e a Jacira. Não, calma. A pessoa colocou um Bruno Marrone lá. Lembrou. E lembrou. A memória de audição. Você lembra quando era namorado? Essa música, ô Felipe, essa música. Memória da audição. Tem a memória do cheiro, do olfato. Isso aí é para os netos. Chega na casa da mãe, a comida da vovó. Os netos é assim. Nossa, o vovô faz isso, ele queima o pão, mas é gostoso. Hã? Chega na casa da vovó, memória do olfato. Tem a memória do paladar. Vai no restaurante, come algo, lembra de alguma coisa. Não é assim? 5 sentidos. Visão, olfato, audição, paladar. Memória. As duas memórias mais importantes, geralmente, é a visão e a audição. Porque a visão e a audição, geralmente, nós tomamos decisões e atitude através da visão e da audição. Então, uma pergunta básica para nós que somos crentes em Cristo Jesus. O que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo? Aquilo que eu estou ouvindo e vendo, pastor Luiz, está me trazendo segurança, está me trazendo fé, está me trazendo coragem, audácia, sustentação na palavra de Deus, está me trazendo fé, está me trazendo esperança. O que eu estou vendo e ouvindo? Eu preciso entender isso, querido, senão as promessas de Deus nunca irá se cumprir na nossa vida, Nalvinha. Nunca. O que eu estou vendo e ouvindo? Vamos lá, aplicação para a gente. Eu estou ouvindo um derrotado? O derrotado está me influenciando? Tem o derrotado e o medíocre. O mediano. Presta atenção. A diferença, Juliana, do derrotado, o medíocre, é simples. O derrotado, ele já tem uma palavra, uma postura, uma atitude, Jacira, de derrota. Presta atenção. Só que o medíocre, Marcos, ele não quer progredir, não quer ir para trás, ele quer trazer você
para a zona de conforto dele. Eu quero trazer a Cleomara comigo. Eu não quero ver a Cleomara prosperar. Eu não quero que as promessas de Deus cumpram na vida da Cleomara. Fica aqui comigo. Tá bom aqui. Eu não preciso me expor. Eu não preciso tomar decisões maduras. Do jeito que a minha vida está bem. Se eu for querer progredir, eu vou ter que largar algumas coisas. Se eu for querer progredir, eu vou ter que tomar algumas decisões que vai cortar um pouco da minha carne. Fica aqui. Ele quer trazer você para a zona de conforto dele. O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, está mexendo com a minha fé, está mexendo com a minha confiança em Deus. Meu querido irmão, Satanás usa essas pessoas. Satanás usa essas pessoas. Paulo também diz, 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Eu tenho que andar com pessoas que são vencedoras, meu querido. Eu tenho que andar com pessoas que vão me levar a uma estatura maior, a um crescimento maior. Eu quero aprender com pessoas que sabem mais do que eu. Aí sim vai se cumprir uma postura correta, andar no caminho certo, não vacilar com o derrotado. Tira essas pessoas de lado, tira o mediano de lado. Você não quer mudar? Fique para trás. Eu vou seguir o meu Deus, porque eu tenho fé que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para a minha vida. Porque andamos por fé e não por vista. Uma pessoa com a mente viva, ouve, com uma memória saudável, sempre saberá se comportar de maneira sábia em uma situação difícil, em um ambiente hostil, porque ela sabe que Deus sempre sustentou nos momentos difíceis. Agora a pergunta que eu faço, é fácil ter uma memória viva, uma mente saudável? A luta é espiritual. Quando eu li para você Jeremias 3:21, meu querido irmão, nós tivemos aqui uns 6 meses de estudo expositivo do livro de Jeremias, esmiuçado para mim e para você, fácil entendimento, porque o povo de Deus andava no castigo, aprisionado, Deus pesando a mão. O pastor trouxe isso para a gente, toda quinta-feira. Quer assistir, vai lá no YouTube, é isso? Estudo expositivo de Jeremias. Você vai entender porque o povo estava sofrendo, estava pagando um preço. Mas Jeremias, no meio do caos, ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meio do caos, ele fala isso. A amizade com o mundo, a inimizade com Deus. O povo está pagando um preço caro. Ele fala, Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu te pergunto, você está desanimado? Está fraco? Sem esperança? O que está na sua mente e na sua memória? Queremos receber vitória? Amém. Mas o que está na nossa memória? O que conduz, irmã Neuza, a nossa mente? Aquilo que está na minha mente. Eu vou tomar decisões. Eu estou tomando decisões equivocadas. O que está na minha mente, pelo amor de Deus? Que gere, o que está na minha mente, na minha memória. Tem fé?
tem esperança lá dentro? Tem obediência lá dentro? Tem um entregar-se a Deus? Ou só tem querer bênção do Senhor? Ou tem fraqueza? Ou tem derrota? Ou tem aflição? Ou tem angústia? Desespero? Covardia? Abandono? Fraqueza? O que tem na memória, querido? O que está gerando na sua mente? Satanás, ele não brinca com você. Satanás não tem medo de crente que dá pulo de 2 metros. Ele não tem medo de louvor. Ele não tem medo disso. Satanás corre quando você tem a palavra de Deus na sua vida. Porque a palavra gera fé. Então está um caos, eu estou ouvindo a palavra, está gerando fé. Epa, eu confio que Deus vai prover, eu confio que Deus vai abençoar, porque Ele é meu Deus, eu sou filho dEle, eu estou no caminho dEle, fazendo a vontade do meu Pai. O que está na sua mente? Jeremias está vivendo um momento difícil. Jó 42, 2, diz assim: bem sei que tudo podes, aleluia, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Sabe quem está dizendo isso? Jó. Vou repetir: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Irmãos, veja o que Deus pediu para me escrever. Uma memória que não superou as derrotas do passado reflete uma mente traumatizada no presente. Um homem que passou por tudo como Jó. Eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus me deu, Ele tomou, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Deus restituiu a Jó o dobro, 42:10, o dobro do que ele tinha. Mas, se a minha memória não superou as derrotas do passado, eu vou ter uma mente traumatizada no presente. E é fácil perceber isso, viu? É fácil você perceber uma pessoa que está com a mente cauterizada, traumatizada. É fácil. O vocabulário, as conversas, os relacionamentos, sempre são de derrota, fracasso, autoestima. Meu Deus do céu. Essa pessoa que está desse jeito precisa entender que foi Deus que prometeu para ela. Foi Deus que prometeu, não foi eu, não foi o pastor. Irmãos, foi Deus que te prometeu, Ele vai cumprir. Permaneça fiel. Permaneça no caminho, sem esmorecer. Eu disse que uma vez, ninguém consegue grandes vitórias com pequenos esforços. Ninguém consegue isso, querido. Se esforce, se mantenha na palavra de Deus, se mantenha no caminho do Senhor. Ele irá cumprir todas as coisas. Tem mais. Filipenses, capítulo 3, do 3 ao 14, vou ler para você. Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Fazer significa ação. O que eu faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram, para onde? E por que está trazendo para o presente? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço.
Significa o quê? Ação, atitude, de querer progredir, ir para frente, novos horizontes. Eu avanço para que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Olha só, ele não anda para qualquer lugar. Aí a pergunta que eu te faço: qual tem sido o seu alvo? O meu alvo? O nosso alvo está correto? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Agora imagine eu indo para qualquer caminho, Alex, traumatizado, derrotado. Eu sou presa fácil de Satanás. Não sei o caminho. E eu não estou bem. Presa fácil do inimigo. Diz mais: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Estão entendendo? Está entendendo como Satanás não brinca? Como apenas estar na igreja, cultuar, amém. Mas eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que buscar no Senhor conhecimento. Senão eu não vou ter arma para lidar com Satanás. Eu não estou gloriando Satanás, não. Eu estou dizendo como ele age. Ele quer te desanimar. Ele quer que você tenha uma mente de derrotado, de fracassado. Então ele vai sutil. Ele vai vir, Sara, suave. Essa menina é um milagre de Deus. Caiu do 10º. Meu Deus do céu, é uma benção, é um milagre. Está aqui com a gente. Satanás, ele vai vir sutil. Não abra. Vou te dar um exemplo de uma memória oprimida. Uma passagem muito conhecida. Não precisa abrir. Viúva de Sarepta. 1 Reis 17, 18. Diz assim: e a mulher reclamou a Elias, o profeta de Deus: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Uma pergunta. Vieste lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Não tem sentido isso. O que vieste fazer, homem de Deus? Você veio lembrar do meu pecado? O que está na mente dela? O passado. O pecado. Vieste fazer o que aqui, homem de Deus? Lembrar do meu pecado? Para ela, Elias está indo julgá-la. Uma mente oprimida. Uma mente que não evoluiu, uma mente que não cresceu, está lá no passado. Lembra do passado. Está lembrando do pecado. Deus pegou os nossos pecados e jogou no mar no mar do esquecimento, irmãos. É vida nova. É uma mente saudável, uma memória saudável. Se você teve derrota no passado, amém, aprendizado, experiência, para frente agora. Para frente, a vida continua. O governo mudou, mas a vida continua. Deus sempre vai sustentar o seu povo. Sempre vai. Agora, as promessas de Deus não vão acontecer na minha vida se eu estiver na direção errada. Se minha mente estiver no passado, naquilo que aconteceu. Eu não consigo evoluir, eu não consigo vencer. Está aqui. O profeta está trazendo a bênção para ela. Ela está lembrando do pecado, Elisângela. Misericórdia. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem vida para nós. Esse é o ano da glória da segunda casa. Deus quer que a gente mantenha no alvo, firme. Não vai ser e não é para ser fácil. Porque tudo que é fácil a gente não dá valor.
tudo que é fácil, a gente não dá valor. Infelizmente, o ser humano, Felipe, é assim. Então, eu te dei um exemplo de uma mulher que estava presa no passado. Amém? Mas será que na Bíblia tem alguém com a mente boa? Será que na Bíblia tem alguém com a mente saudável? Será que tem alguém na Bíblia que a promessa de Deus está latente no coração, na mente, está pulsante? Será que tem na Bíblia alguém que manteve-se firme? O pastor já pregou sobre ele, Alisson já pregou sobre ele, a irmã Rita já pregou sobre ele. É um choque para a gente. Nós vamos ler agora. Já estou terminando. É uma injeção de ânimo para mim e para você, querido. Glória a Deus. Você está entendendo? Memória do passado não pode refletir no presente. Não vive no passado. Terça-feira, Priscila pregou. Deus é Deus de recomeço. Forte a pregação. Deus é Deus de recomeço. Para frente. Essa eu quero que você abra, por gentileza. Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Josué, capítulo 14. A partir do verso 6 até o 14. Você conhece a passagem, mas eu vou ler para você lembrar. Amém? Presta atenção, querido. Isso aqui é um alimento para você sair dessa noite aqui com a fé no Senhor, firme, com a mente no Senhor. Eu não vou ser mais uma pessoa manipulada por Satanás. Amém? Diz assim, Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse, presta atenção, sabe o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia, para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Olha que maravilhoso. Mas, olha os derrotados aqui, presta atenção. Mas meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar. De medo, desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando os israelitas caminhavam pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os ensaios lá viviam, que em suas cidades, os Enaquins, eram grandes e fortificados. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei. Josué não está dando uma terra tranquila para ele. Eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. A pergunta que eu faço, tem uma mente viva aqui? Tem uma memória viva aqui? Calebe significa devoção a Deus, de todo o coração, lealdade ao Pai. Jefoné significa aquele que encara.
Quer dizer, o filho tem o DNA do pai. Corajoso. Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas o que Caleb trouxe, pastor, na memória? Ele trouxe tudo aquilo que Deus tinha dito. Lembrou a Josué o que Deus tinha falado a Moisés a seu respeito. Ele lembrou. Ei, estava aqui. Satanás foi na mente dele? Satanás conseguiu enrolar ele? Satanás conseguiu derrotar ele? Não. Ele lembrou. Lembrou de quem era Moisés, homem de Deus. Lembrou do local exato, Cades Barneia. Lembrou qual era a missão dele. Lembrou como estava o seu coração naquele dia. Lembrou da palavra de derrota dos seus irmãos. Lembrou de tudo, meu querido. Ele lembrou da palavra dos irmãos. Ei, são gigantes. Não vamos conseguir. Uma pergunta que eu te faço: quem está do teu lado está te encorajando? Ou está te desanimando? Do seu lado está o medíocre ou está o derrotado? Quem está do seu lado, querido? Porque eu falo uma coisa para você: ninguém consegue nada nesse mundo sozinho. Então nós temos que ter boas relações. Quem está do nosso lado? Deus, ele faz a parte dele. Mas aqui na terra, você tem que ter bom relacionamento. Quem está do seu lado? A pergunta que eu te faço. Porque muitas vezes a gente está: Senhor, Senhor, não cumpriu ainda, não falou ainda. Quais as posturas corretas que eu estou tomando para obter as promessas, bênçãos do Senhor na minha vida, na vida da minha família? Quais as atitudes corretas? O que está gerando a minha memória, a minha mente? Ezequiel 16:60. Olha o que Deus prometeu. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da tua infância, e com você estabelecerei uma eterna aliança. Meu irmão, Deus falou, ele vai cumprir. 1 Reis 8:56. Preste atenção. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Uma pergunta para a gente encerrar: o que está na sua mente? O que está na minha mente? Minha mente é uma mente saudável? Minha memória está lembrando do quê? A minha memória está lembrando do quê? Das derrotas? Dos pecados? A minha memória está gerando no meu coração, na minha mente, culpa? Se está acontecendo isso, eu não estou cumprindo o meu propósito e Satanás está cumprindo o dele. Entende? Meu irmão, pega as armas de Deus que ele te deu. Leia a palavra. Vigie. Presta atenção nos mínimos detalhes. E Satanás, ele chegou sutil para Eva. Sutil. Ele só trocou uma palavra. O sim e o não. Inverteu a pergunta. Só isso. Eva caiu, Adão caiu. Esteja firmado em Deus. Pede para Deus te dar discernimento de espírito. Perceba quem está do seu lado. Se é interesseiro, que quer te levar para a derrota.
se você apenas vir no culto e não ler a palavra de Deus, você nunca vai ter vitória. Nunca. Sabe o que significa um culto? Adoração a Deus. Sabe o que significa a minha casa? Ler, orar, jejuar, estudar a palavra de Deus. Você que é pai, você tem uma família. Responsabilidade, querido, de perceber as astúcias do inimigo, pastor Luiz. Aonde ele vai? Ele vem rasteiro, ele vem pelos cantos. Ele não vem no meio da igreja, ele vem pelos cantos. Ele sai lá do esgoto, ele vem pelos cantos. Eu acho que ali eu consigo ali. Ali tem uma brecha. Eu consigo entrar. Ela me deu entrada. Ela me chamou. Ela me deu liberdade. Ali eu consigo. Através dele eu consigo destruir a família. Através dele eu consigo uma rebelião. Através disso aqui, ó, eu consigo tirar ele do emprego. Através disso eu consigo quebrar o casamento. Destruir a família. Não seja um simples crente. Porque Satanás não é um simples Satanás. Deus é o Deus da nossa vida? Sim. Mas quando eu não penso, quando eu não reflito, quando eu não tomo atitudes certas, as posturas corretas, eu abro brecha para o inimigo, não. Pastor, é simples. Deus está aqui. As promessas dele estão aqui. Mas eu não estou no alvo. Eu não estou na direção. Qualquer caminho para mim é o alvo. Qualquer caminho para mim é a chegada. Não pense assim, querido. Se você está pensando assim, hoje é dia de mudar. Irmãos, você não pode ficar mais patinando. Você não pode mais ficar patinando nas mesmas frustrações. Quem não supera as derrotas do passado tem uma mente traumatizada no presente. Você errou? Errou. Bola para frente. Eu li na terça-feira aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de nova chance. Agora eu falo uma coisa para você. Se você patinar, e quando eu falo você, eu me incluo, que a gente usa o verbo errado. Eu me incluo nisso. Se a gente patinar, sabe o que isso vai gerar? Cansaço, frustração, desânimo, abandono da fé. Abandonou a fé, Satanás aplaudiu. Vou te dar um exemplo básico, simples, para você ver que a nossa briga não é contra a carne. Daniel está orando. Daqui a pouco o anjo vem trazer a resposta. Eis muito amado. As minhas palavras. Eu vim trazer a resposta para você há 21 dias. Mas o príncipe do reino das trevas tentou me impedir. Mas eu lutei. Fui vitorioso. Estou trazendo a resposta para você. A briga é espiritual. Para de brigar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com o pastor. Comigo, irmã. Não briga comigo, Jacira. Para de brigar comigo. Pastor, não briga comigo, eu sou bonzinho. Irmão, não briga comigo. De vez em quando dá um piripaque do chave em mim. Não briga comigo. Prossiga. Prossiga. Sabe esse sorriso seu aí? Tem que estar dentro de casa. Tem que estar com a esposa, com o marido, com o filho. Sabe essa alegria que você está sentindo por essa palavra? Tem que estar todo dia no seu coração. Sabe, essa leveza que você está sentindo aí por ouvir essa palavra, que dá para ver no seu rosto, a leveza que trouxe essa palavra para você, tem que ser todo dia, chapa lá na oficina. Todo dia. Porque Satanás, ele não chega meia-noite e vai dormir. Ele vai atacar você. Você pode acordar amanhã cansado. Satanás não está cansado. Você pode acordar amanhã triste.
Satanás não está triste. Ele está vivo e atuante. Mas eu quero dizer uma coisa. Maior é Deus que está conosco. Amém? Por gentileza, fique em pé, eu quero orar com você. Querido, você entendeu essa palavra? Guarda no seu coração. Olha